Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. Tawa, em Guarani, pode ser traduzido como a Casa de Transformação. Olá pessoal, eu sou Leandro Caraimirim, da equipe de comunicação do Museu das Culturas Indígenas. E sejam bem-vindos ao 17º episódio do nosso podcast Tavas. O tema de hoje é Performances de Gênero Não Ocidentais, Transsexualidade Indígena. E temos a honra de contar com a participação de Naktamanan Kuparaka Macedo, do povo Pataxó. Tavas, o podcast do Museu das Culturas Indígenas. Nesse começo a gente quer ouvir de você, por você mesma, a sua apresentação, né? Então fica bem à vontade para se apresentar. Boa noite a todos e bom dia ou tarde a todos que vão ouvir esse podcast em outros momentos. Eu me chamo Naktamanan Kuparaka Macedo, sou indígena do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia. Sou advogada e trabalho em um centro de referência LGBTI. Eu me formei em Direito, né? Sou advogada e eu tenho sou mestranda também no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela FEFELESH USP. E também sou uma mulher trans, uma travesti indígena. E vim aqui falar um pouquinho sobre essa temática da questão das performances de gênero não ocidentais. Como é a questão da binaridade entre seu povo e entre os povos indígenas de modo geral? Eu acho que a binaridade, primeiramente, o gênero é um espectro, né? E é uma construção. É muito importante a gente pensar sobre isso, que gênero é uma construção social, mas para além de uma construção social somente, porque às vezes a gente fala que gênero é uma construção social e a gente não consegue também compreender que gênero é uma estratégia social de sobrevivência da sociedade. Porque quando a gente vive numa sociedade macro, ou uma sociedade gigantesca como é a sociedade brasileira, por exemplo, hoje, e a sociedade ocidental de uma maneira geral, a gente esquece que as microestratégias que foram criadas nos primórdios da nossa civilização, quando estas separações eram importantes para aquela sociedade se desenvolver, para aquela sociedade se desenvolver e ter sucesso nos fins comuns que elas tinham. Então, um dos principais papéis que foram criados nos primórdios de tudo, por exemplo, caçadores e coletores, né? Existiam os caçadores e coletores em determinadas sociedades. E aí se acorda em determinadas sociedades que vão se separar papéis sociais exogâmicos principais, né? E esses papéis sociais vão ser os papéis de gênero, por exemplo. Então, é interessante que seja feito tal papel, X papel e Y papel na nossa sociedade. Por exemplo, colher e caçar. Quem que vai fazer isso? E em um determinado momento, essa sociedade vai decidir que quem vai colher são as pessoas associadas ao gênero mulher e quem vai caçar são associadas ao gênero homem. Isso é só um exemplo, né? Então você percebe que gênero é uma construção social necessária. Porque a sociedade precisa de gênero para separar as coisas. Do início era uma estratégia primitiva e ela foi se sofisticando. Então hoje a gente vive numa sociedade extremamente sofisticada, que tem roupa, que tem isso, que tem aquilo. E a gente precisa... E a sociedade desenvolveu essas formas de diferenciação. Nas sociedades indígenas, isso vai se desenvolver de uma forma diferente. Porque em cada local vai se desenvolver de uma maneira diferente. Quando a gente vive na influência de uma civilização hegemônica, como a civilização branca, a gente acabou sendo influenciado por uma binariedade de gênero, né? Então, a binariedade também foi uma estratégia, além de vir da branquitude, foi uma estratégia colonial, que foi colocada sobre nós, né? Como uma estratégia de adequação e de divisão desse povo para se adequar aos papéis de gênero e as necessidades sociais do branco, né? Então, assim, o branco foi dividindo a gente de um jeito que, por exemplo, as mulheres indígenas vão ter que fazer isso, os homens indígenas vão ter que fazer aquilo. Então, foi uma binariedade colonial construída a partir de necessidades sociais que nem eram nossas.
Agora, se a gente for olhar a origem das nossas necessidades sociais, que são muito mais complexas, a gente vai identificar um quadro de gênero e de separação das funções sociais totalmente diferente. Então, você vê, por exemplo, em pesquisas da América do Norte, existem sociedades indígenas, grupos indígenas que têm mais de 4 gêneros, que têm mais de 4 diferenciações sociais divididas por gênero, por categoria de gênero. Então não só tem homem e só tem mulher, tem outros tipos de gênero, né? Então, eu acho que dentro da perspectiva indígena, isso vai mudar de povo para povo, e é interessante analisar de povo para povo ou tentar levantar povos específicos de exemplo que podem definir isso. No povo Pataxó, especificamente, existe sim uma influência lógica da binariedade colonial, mas também existem os termos autóctones a respeito de gênero, que é as divisões da natureza, que fala sobre o Cacuçu, que é o espírito do homem, o sol, tudo ligado a essa força, né? E a Jocana, que é o espírito da mulher, o espírito da lua, o espírito da noite, essas coisas, né? Então, tanto que Angoró, que é a nossa lua, né? Nossa mãe, lua, ela é uma mãe, ela é uma mulher, um espírito feminino, né? Uma Jocana, portanto, de alguma certa forma, e o Rayon é homem, né? Que é o sol. Então, no povo Pataxó tem essa perspectiva de diferenciação binária de gênero, mas isso não impede da gente investigar ou instigar como era isso antes, né? Do colonizador. Em que momento você percebeu sua identidade de gênero? E como isso foi vivenciado dentro do recorte étnico-racial indígena? A minha identidade de gênero foi construída, como eu disse no começo. Então, assim, quando eu fui criada por pessoas cisgênero, né? E que em determinado momento, no meu nascimento, elas se identificaram que, ou até antes do meu nascimento, né, com os exames e tudo, que através do meu órgão sexual reprodutor, eu seria um menino, um rapaz, um homem, né? E ao decorrer do tempo, eu acho que desde criança eu não me identificava muito nesse gênero, como as travestis falam, desde Ereia, né? Então, desde Ereia, eu não me identificava muito com esse gênero. Eu tava até conversando com uma tia minha, que ela tava comentando comigo que eu fui na casa dela criança e eu brincava muito com os apliques dela, com os secadores dela, tipo assim, querendo me empiriquitar, né? Então, dali você já vê que não são... A minha atração e a minha predisposição era uma predisposição para as características e as performances de gênero femininas, né? E não as masculinas. E em um determinado momento eu fui amadurecendo essa ideia, mas eu passei por um processo de rejeição também disso. E eu fui mesmo me assumir e dizer em voz alta, assim, com todas as palavras, como uma mulher trans, mais ou menos com 20 anos por aí, ou 21, 22 foi começando esse processo. Uhum. E acho que dentro da questão indígena, até hoje, pra mim, é um pouco difícil, porque das últimas vezes que eu fui na aldeia da minha família, eu fui como... eu já me identificava com uma performance não ocidental de gênero, já me identificava com uma performance fluida de gênero, como uma pessoa trans, mas eu não tinha muita coragem de falar isso ainda para os meus familiares na aldeia, né? Então todo mundo, as crianças falavam... Eu lembro que o dia minha tia trabalhava na escola indígena como merendeira. Aí eu fui ajudar ela a levar umas coisas na escola indígena, então as crianças indígenas estavam tudo brincando no pátio. Aí uma criança perguntou assim, é homem ou é mulher? Ela perguntou pra minha tia. E eu tava ali no meio. Aí eu não soube responder direito. A minha tia também não falou nada, foi levar as merendas pro pessoal comer. E foi uma situação, por exemplo, que eu percebi que a própria comunidade às vezes ficava um pouco confusa com essas questões. Embora a gente tenha homens com cabelo grande, eu acho que é muito para além disso. É o jeito, a fala, a forma de se expressar. Então, para mim,
eu acho que tem muito machismo e muita transfobia, sim. Porém, eu senti um respeito, assim, da parte da minha família na aldeia, me respeita muito. O que significa ser uma travesti indígena? Eu acho que, assim, se tem uma identificação que eu consigo me identificar e dizer com muita tranquilidade, é que eu sou uma travesti indígena. Porque é onde eu me sinto totalmente acolhida. Quando eu vejo outras travestis indígenas, em Brasília, por exemplo, nos eventos, e quando eu consigo enxergar nas outras travestis indígenas as mesmas vivências que eu. Então, travesti é um termo que foi criado na América Latina em razão da vivência dessas mulheres trans, desses corpos trans, em um momento onde eles eram vistos como homens que se vestiam de mulher, ou seja, que se travestiam de mulher, né? Então, o traveco, o transformista era visto desse jeito. E esse de traveco, teve um determinado momento em que esse grupo de pessoas se apoderou dessa palavra como uma palavra de identidade particular e coletiva também, como travestis. Então, agora eu não me sinto mais constrangida quando você me chama de travesti. Eu sinto orgulho de ser uma travesti, de ser esse corpo que não se encaixa na cisgeneridade e também não exatamente, às vezes, na maioria das vezes, principalmente naquela época, não estava incluso num termo mais como uma mulher trans, né? A mulher trans geralmente era uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa rica que tinha uma aparência muito feminina, e a travesti era sempre aquela marginalizada. E acho que ser uma travesti indígena é compor um grupo de pessoas trans que estão em uma marginalidade muito específica, que não é reconhecida, que muitas vezes não tem oportunidade de fazer uma hormonização, que muitas vezes não tem oportunidade de saber o que é ser uma pessoa trans, exatamente, só performa daquele gênero feminino, se é um homem, que se nasceu um homem, foi designado como homem desde criança, apresenta esse jeito extremamente feminino. Se for uma pessoa que nasceu como mulher, apresenta esse jeito bem masculino e tal, dentro daquele contexto da aldeia, dentro daquele contexto indígena, e não necessariamente sabe o que significa isso, mas depois acaba descobrindo ou não. Enfim, eu falo dessas pessoas específicas que estão dentro desse contexto da comunidade, que destoa desse gênero binário imposto e mesmo assim está inserido num corpo tradicional, numa pessoa que também faz o ritual, numa pessoa que também coloca o cocá, numa pessoa que também coloca o brinco, que coloca artesanato no seu corpo. Então, não é porque eu sou um corpo trans que eu não posso viver a minha cultura. Eu posso viver a minha cultura sendo trans, sendo travesti. Então, ser uma travesti indígena é para além de só ser travesti. É ser travesti carregando uma dupla ancestralidade. Uma ancestralidade dessas vivências de outras travestis e dessa história, e uma ancestralidade do meu povo, da minha cultura. É saber que ser trans é muito mais antigo do que essa perspectiva que nos trouxe aqui. Então, cada povo vai ter sua nomenclatura sobre isso especificamente. Mas a ser uma travesti indígena, ou a transexualidade, ou o termo ser transgênero indígena já abarca um número maior de pessoas que vêm de um contexto específico como esse. Uhum. Como as performances de gêneros não ocidentais são compreendidas e vivenciadas nas culturas indígenas? Eu acho que o primeiro choque que a gente vai ter é que, como a gente está numa sociedade, a hegemônica é uma sociedade binária, então até mesmo as performances trans vão ser binárias. Então a gente fala hoje sobre pessoas trans binárias e pessoas trans não binárias. Então a gente tem mulheres trans, homens trans e pessoas trans não binárias, né? Existe essa diferenciação. Nas culturas, então geralmente vai existir essa cobrança de que, por exemplo, uma mulher trans, ela exerça performance específica, e se ela não exerce essa performance específica, as outras trans vão cobrar. Vão falar assim, olha, essa daí tá muito homem,
ela tá muito ocó, ela não, tipo, é um homem vestido de mulher. As próprias trans vão falar isso, se elas perceberem que não tá no nível agradável, na binariedade adequada. E homens trans, a mesma coisa. Se aquele cara trans, ele tá muito feminino, se vestindo um pouco de mulher, sendo um pouco afeminado, ele pode ser cobrado pela comunidade trans. Isso a gente sabe porque a gente vive. Agora, dentro das perspectivas indígenas, isso pode ser levado de uma forma totalmente diferente. Um exemplo são os Two Spirit, que também é vivido pelos nossos parentes da América do Norte, que é um termo que abarca pessoas de dois espíritos, que são também pessoas em uma linguagem ocidental trans, né? São performances de gênero não ocidentais. Então, são pessoas que podem exercer no seu corpo tanto os papéis masculinos quanto papéis femininos. Outro exemplo seriam as Muxi, que são identidades indígenas do povo zapoteco do México, principalmente daquela região esqueci o nome da região específica do povo zapoteca, mas é um povo que tem até hoje a identidade de gênero Muxi, né? Que inclusive eu tenho amigas Muxi que exerce uma performance de gênero também, muitas das vezes, em dois espíritos, né? Então, às vezes, essa Muxi, ela cuida da casa, mas ela também faz serviços, faz outros serviços. Ela tem a roupa tradicional nas grandes festas, que é uma roupa linda, muito feminina, muito maquiada, mas ela, no dia a dia, pode amarrar o cabelo dela, entendeu? E viver uma vida, assim, de peão, digamos assim, numa roça. Então, assim, são performances de gênero indígenas, adaptadas para um contexto indígena, né? Acho que isso dialoga um pouco com essa surpresa, porque às vezes essas pessoas trans acostumadas com uma cultura mais hegemônica não vão conseguir compreender integralmente quando chegar em um contexto de uma comunidade. Isso não é regra, então pode existir também mulheres trans que não gostam, e tem até um filme que fala sobre isso, muito interessante, que eu recomendaria, é um filme da Netflix sobre a questão Muxi, que é sobre uma menina, sobre uma garota trans, que ela sai da cidade dela e vai para os Estados Unidos, e quando ela volta, ela vê as outras Muxi, e as outras Muxi falam para ela, você também é Muxi, né? E ela fala, eu não sou Muxi, eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans, eu não quero ser Muxi. Porque Muxi seria uma visão meio fluida, né? Não é uma visão binária. E depois ela vai aprendendo que, na verdade, a origem dela é ser Muxi. Ela foi ensinada a isso, o sangue dela respira isso. Também tem uma série na Disney, uma curta-metragem na Disney, sobre questão Two Spirit, que é uma criança que vai morar com o avô, vai passar as férias com o avô, e ele começa a ver as roupas tradicionais das mulheres indígenas, e que as mulheres indígenas norte-americanas usam para dançar, e ele acha lindo, e ele começa a usar, e o avô dele pega ele usando uma roupa. E ele fica muito constrangido, fica com medo. Depois o avô dele senta para conversar com ele e fala assim, fica tranquilo, porque a roupa que você estava usando da sua avó, a sua avó era uma Two Spirit. Então, quer dizer, a avó dele era Two Spirit, e mesmo assim era uma avó, né? Mas seguia os dois gêneros, ela tinha um espírito duplo. Então, isso é interessante pra gente entender que as performances de gênero não ocidentais indígenas, elas vão ser totalmente diferentes. A gente não tem regras, entendeu? Essa pessoa pode ter barba, como as trans falam, chuchu, e ela é uma pessoa de dois espíritos. Isso não significa nada. Essa pessoa, ela pode ter seios e pode ter um cabelo mais longo e se identificar numa performance masculina. Isso não significa nada. Tanto que a primeira transfobia do Brasil, que foi com o indígena Tibira, o próprio padre que descreve, ele fala que tinha voz de mulher, um rosto de homem, cabelo de mulher. Ele não sabia identificar, tanto que ele chamou o Tibira de hermafrodita. Então, a nossa perspectiva não é uma perspectiva que te força, que te agride e te coloca num lugar específico. É uma perspectiva muito mais fluida, né? Por isso que o travestismo indígena e a perspectiva de ser trans ou exercer uma performance de gênero não ocidental da perspectiva indígena, ela tem que ser vista com muita cautela por não indígenas. Porque senão eles vão olhar e já vão apontar, colocar numa caixinha, e na nossa perspectiva, essas caixinhas não existem. É múltiplas caixas, múltiplos lugares. Inclusive é interessante a gente até pensar sobre identidades de gênero que foram perdidas por causa da proibição do catolicismo e da sociedade ocidental, que é um momento da gente também resgatar.
né, de fazer uma retomada cultural até mesmo dessas performances que existiram e hoje a gente não vê tanto mais. Falando de identidade e performance, a gente acaba indo para o espectro até, tipo, pensar no corpo físico, né? Ou seja, as vestimentas, como a voz, né? Toda essa questão também do corpo. Mas eu acho também que a identidade e a performance também tá na linguagem. Sim. Na linguagem construída nesse movimento trans, que é muito ancestral, como você está colocando. Uma das referências que a gente tem é o Pajubá. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa linguagem que se tem no movimento trans, sim, que tem uma certa influência indígena, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque ao longo dessa entrevista você tá falando vários termos que vêm do Pajubá. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim. O Pajubá é um dialeto construído pela comunidade travesti para conseguir se comunicar, principalmente na época da ditadura militar e na época da perseguição, da Operação Tarântula, que foi uma operação que foi criada em São Paulo para perseguir mulheres trans e travestis e, tipo, prender essas pessoas por crime de vadiagem, por crime, enfim, né? E essas pessoas eram presas na Operação Tarântula, colocadas no camburão. E foi um termo, um dialeto criado, construído por essas pessoas para conseguir ter um jeito de conversar sem as autoridades ou até os homens, no contexto da prostituição, entenderem o que ela tá falando. Então você fala, ai, cata o ocó de Ojum, que ele tá. Quer dizer, olha o homem que tá olhando pra gente, toma cuidado com esse homem. Ou, sei lá, ai, o seu picumã, cuidado com picumã é cabelo. Sabe, tem vários jeitos de falar. O ocó, olha o ocó, cata o ocó, que é homem, o ocó seria homem. A amapoa, olha, a amapoa dele tá chegando. O que é a amapoa dele? A mulher dele, sei lá. Então, são vários termos. Esses termos não são em português, né? Então, esses termos vêm de línguas tradicionais, exercidas por essas pessoas, pelo conhecimento adjacente dessas pessoas. Então, assim, quando a gente fala sobre uma ancestralidade travesti, é porque essas travestis, elas não inventaram esses termos surgiram a partir de ancestralidades desses corpos também, que eram corpos negros e eram corpos indígenas. Então, o Pajubá tem influência, sim, do tupi, tem influência de outras línguas G e tem influência de línguas indígenas do continente africano que vieram para cá, como Banto, principalmente Iorubá também, das vivências dessas trans e dessas pessoas trans dentro do terreiro, né, que no terreiro se usa muito esses termos. Também, tipo, quando a gente fala, por exemplo, eu brinquei, Deigereia, né? Deigereia como se fosse um erê feminino, né? Uma criança feminina, ereia. Isso é um termo, por exemplo, que também é indígena, né? É um termo indígena, só que é um termo indígena do povo Iorubá. Então a gente tem no Pajubá uma linguagem construída a partir da conexão de vivências e ancestralidades dessas pessoas. Acho que isso é importante da gente compreender que, acima de tudo, a questão trans e a questão travesti, principalmente, também é uma pauta racial. Quais são os principais desafios enfrentados por mulheres trans indígenas hoje? Acho que talvez os principais desafios enfrentados por mulheres trans indígenas hoje é o nosso reconhecimento no movimento indígena. Eu acho que isso é, sim, um desafio. Porque o movimento indígena é um movimento que no início eram os capitães, depois foram chamados de caciques, né? E depois são as nossas lideranças. E a maioria das nossas lideranças, quem foram as nossas primeiras lideranças? Foram os homens, né? Na sociedade ocidental. Como aquele Chavante, que foi um dos primeiros deputados, né? Como é o nome dele? Isso, o Mário Juruna era um dos grandes líderes e era um homem, né? Postumamente, você tem, por exemplo, as mulheres começando a se dilatar no movimento indígena. Então você tem a Tuíra, a própria Sônia, são mulheres cis que começaram a crescer por força da luta das mulheres indígenas. Então as mulheres indígenas começaram a falar, nós também estamos aqui, a nossa luta não é machista, nossa luta é uma luta que as mulheres sempre exerceram poder, etc.
E eu acho que é um momento também de reconhecer que a nossa identidade sempre existiu. Não foi inventada e não surgiu agora. Uma das nossas maiores lideranças trans indígena é a Majur, né, do povo Baibororo, que é uma amiga pessoal. E ela é um exemplo de que você pode ser uma trans e exercer cargo de liderança como ela, que é uma cacica, que vem de um cacicado familiar. E não só a Majur, mas outras pessoas trans que precisam sair do lugar de marginalidade e também começarem a exercer um lugar de protagonismo. Eu estava conversando com umas pessoas de um povo específico, que eu não vou citar agora, só pra gente também não expor o povo, né? E eu tava perguntando, no seu povo tem pessoas trans? Porque eu nunca ouvi falar no povo dessa pessoa, é um povo do Nordeste. E aí ela fez um levantamento e falou, olha, eu encontrei, tem uma menina trans. Só que assim, nos rituais, ela tem que ficar na parte dos homens, ela não pode ficar na parte das mulheres. Isso, por exemplo, talvez aí a gente... É uma discussão muito longa, né? De entender e de interferir nos rituais ancestrais de cada povo. Mas é um exemplo para a gente conseguir compreender. Será que a gente está sendo ouvida dentro do nosso território? Um exemplo que me acaba de ocorrer, por exemplo, que é super importante, são as Embera, do povo Ibera, da Colômbia amazônica, que tem uma grande quantidade, não se sabe explicar o porquê, talvez seja o sangue forte, a ancestralidade forte desses corpos, mas eles têm uma grande incidência de mulheres trans do povo Imbera, só que o povo atualmente não aceita as trans Imbera, expulsam elas, elas vão para as fazendas de café na Colômbia e são escravizadas, viram prostitutas na Colômbia, viram prostitutas escravizadas. Tem documentário do History, do Discovery sobre isso e ninguém sabe, ninguém fala. E é uma quantidade exuberante de mulheres trans do povo Imbera, mas a comunidade não aceita. Então a gente também precisa colocar na pauta sobre isso. Porque como a gente vai falar de bem viver, se tem corpos que não estão vivendo bem viver? Como que a gente vai falar de comunidade, de uma comunidade feliz, de uma comunidade que segue o fluxo da cultura, o fluxo da terra, se existem corpos que estão sendo impedidos de viver dentro dos seus próprios territórios por causa dessas situações? Uma das maiores e famosíssimas trans do Brasil é a Bambolista, pelas festas que ela faz na Itália, ela mora até hoje na Itália, é uma indígena Runiquim, né, Kaxinawá, né, que até hoje ela fala que ela veio da tribo Kaxinawá, dos Runiquim, e ela realmente veio, que ela fala desse jeito, né, mas ela realmente veio do povo Runiquim, ela tem família Runiquim no Acre, só que ela saiu, provavelmente por causa do preconceito, da transfobia, foi pra Itália se prostituir, virou uma grande mulher das noites na Itália e chegou a fazer vários eventos e tal, famosíssimos, que a Bambola está, todo mundo conhece ela, que é aquele meme que ela fala, bom dia Brasil, boa tarde Itália. Ela é indígena, né? Então, isso são coisas que a gente não fala muito, que a gente não comenta muito, e a gente precisa falar. Então, acho que o protagonismo para nós, mulheres indígenas, trans, precisa ser colocado, não só das mulheres indígenas trans, mas dos homens trans também serem reconhecidos como pessoas em destaque, como possíveis lideranças. Isso é extremamente importante. Porque quando a gente fala da pauta trans, a gente sempre fala das mulheres trans por serem mais vulnerabilizadas e por ter um transfeminicídio horrendo nesse país, mas existem também os homens trans e isso precisa ser ressaltado. Existem homens trans indígenas. Inclusive, no nosso último levantamento acerca da terra indígena Jaraguá, foi identificado que lá tem, de corpos trans, o que mais tem é homem trans, né? Nem são mulheres trans. Então você vê que lá tem mais homens trans. Então esses corpos também precisam ser valorizados, exaltados, colocados em posição de destaque, porque existem, né? E se são corpos indígenas, também fazem parte, né, dessa pauta. E existem iniciativas comunitárias para fortalecer o respeito e a proteção das pessoas trans indígenas? Que você tem conhecimento? Olha, eu sei que nos últimos Jogos Indígenas Pataxó de Coroa Vermelha, uma aldeia que é a aldeia Juerana, entrou nos Jogos Indígenas com a bandeira trans. Porque na aldeia tem uma que eu acho que ela, inclusive é minha amiga Ayla, ela é amiga da minha prima, eu fui seguir recentemente, mas eu acho que foi por ela que foi entrado isso, porque ela é dessa aldeia, e foi entrado com a bandeira trans, representando, né, essas pessoas que existem dentro do território.
Também tem algumas iniciativas que eu já vi de fazerem rodas de conversa ou eventos que os caciques mesmo apoiaram para falar sobre a questão LGBT, principalmente agora nesse mês que vai entrar, que é o mês LGBT, né, e vai se falar bastante sobre essa questão. Porém, ainda existem, inclusive no sul da Bahia, muitas aldeias que falam, não, na nossa aldeia não tem LGBTs, né? Nem é trans, LGBT, não tem LGBT nenhum, não tem gay. Recentemente também parece que teve até algum grupo de indígenas do povo, eu não lembro o povo agora, mas que são famosos no TikTok, que viram algumas pessoas falar, eu sou indígena LGBT, eu sou indígena. Vi um vídeo viral que falava sobre isso, né? Porque agora a gente tem coordenação específica para política LGBT no Ministério dos Povos Indígenas, inclusive é um pata-choque, que é o coordenador. E então tá tendo mais pauta sobre isso no ATL. E aí fizeram um vídeo viral sobre essa questão, e esses indígenas desse povo específico falaram, isso é um absurdo, isso não existe, no nosso povo não existe isso, nunca existiu essa influência do branco. Então isso é importante para a gente entender que existem iniciativas iniciais para falar sobre o assunto, talvez na articulação do movimento indígena nacional. Quando você vai até Brasília, você escuta mais, só que nas bases isso é pouco trabalhado, eu acho. Vai depender muito da liderança, muitas pessoas, mas geralmente isso é muito pouco trabalhado, porque as bases estão num lugar tão marginal, tão local, que não é tão fomentada a questão. Mas isso vai depender do povo, porque, por exemplo, você vê que o povo Guarani Kaiowá, que é um povo extremamente violentado, extremamente vulnerabilizado, nas bases eles estão falando muito da questão LGBT. E no movimento nacional, o que mais tem na juventude é a juventude Guarani Kaiowá liderando. Os bissexuais, gays e trans também liderando essa questão, mesmo ele sendo uma base muito vulnerável. Então, por que será, né? E a gente tem que talvez levantar um estudo sobre isso, entender o porquê. E agora, em outras bases que também são vulneráveis, essa questão não é uma questão interessante. Ou as que nem estão em tanta vulnerabilidade, territórios demarcados há muito tempo, que já tem uma segurança maior, não falam sobre isso. Às vezes porque estão no Nordeste, às vezes porque estão em lugares específicos que tem uma influência maior do machismo, ou sei lá, né? Mas varia de povo para povo, de cultura para cultura. O povo Boibororo, por exemplo, preservou as identidades de gênero não ocidentais ao ponto de para eles realmente não incomodar. Tem muitas pessoas trans no povo Boibororo, eles inclusive falam que isso é normal, sempre existiu, sabe? Uma coisa que em outro povo talvez não vai ser essa reação. Então varia de cultura para cultura e da resistência que essa cultura teve a oportunidade de ter em relação à cultura binária do Ocidente. Mas acho que um dos principais desafios que nós temos é o reconhecimento dos nossos direitos como indígenas, inclusive de exercer também os papéis de liderança. Uhum. Só voltando um pouquinho, né? Você comentou um pouco do ATL. Muitos dos nossos ouvintes podem não saber o que é o Sim. ATL. Você pode comentar um pouco o que aconteceu no ATL recentemente e o que é esse evento? O ATL é o acampamento Terra Livre, que acontece anualmente. É um evento propiciado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma junção de várias articulações políticas indígenas que se encontram para discutir a agenda política do movimento indígena do ano. Nós, inclusive, participamos da primeira mesa do ATL LGBT. Então, eu participei da primeira mesa do ATL LGBT, representando a Articulação dos Povos Indígenas da região Sudeste. Eu e o apresentador. E a gente estava lá de frente, né? Falando pela primeira vez. A plenária foi vazia, tipo, quase. Foi metade, né? Porque a primeira vez que tava falando sobre aquilo, tipo, indígenas LGBT, uma bandeira LGBT enorme no telão, assim, um monte de indígena parada, assim, falando. E foi uma oportunidade muito grandiosa, início da conversa. Agora a pauta está muito mais avançada. Recentemente no ATL teve uma mesa mais cheia sobre a questão. Os indígenas falaram bastante sobre isso. Teve outros representantes de diferentes locais, inclusive pessoas trans, né, para representar suas articulações e seu povo. Teve um momento específico para os indígenas LGBT conversarem juntos em roda de conversa entre eles. Então a pauta no movimento nacional está crescendo. Talvez nas bases seja uma questão. Como você enxerga o futuro para as pessoas trans indígenas nas aldeias e nas cidades?
Eu acho que nas aldeias, eu não sei. Porque assim, a gente tá vivendo o retrocesso da questão trans em nível global. Né? Os governos globais, os grandes governos estão perseguindo as pessoas trans de um jeito totalmente irracional, sendo que é uma população que representa 0,1% da população mundial. Então assim, se a população indígena já representa 1% da população mundial, a população transindígena representa 0,0001% da população mundial. Então, assim, a gente é uma população extremamente nichada, extremamente pequena só por ser indígena. Agora, a população LGBT indígena, principalmente a sigla T indígena, piorou. Então, assim, acho que como nós estamos em um nível tão grande, assim, de pequenez e vulnerabilidade, a gente precisa, assim, adequar as coisas, sabe? Adequar as oportunidades. Então, assim, dentro dos territórios, essas pessoas precisam ser fortalecidas. E nas bases, e eu acho bom que isso comece, que isso seja divulgado, dilatado dentro do movimento indígena nacional, porque as principais lideranças vão levar para as bases essa questão. Né? Então eu vejo que futuramente, com essa fomentação, talvez chegue mais compreensão, pessoas mais abertas para essa questão, até que isso se evolua e se introduza dentro da nossa cultura. Porque se a gente teve capacidade de modificar a nossa cultura ou adaptar a nossa cultura por causa do não indígena com a binariedade, por que a gente não vai ter capacidade de readaptar a nossa cultura para reaceitar uma coisa que a gente já aceitava? Isso é super possível. Agora, na cidade, os corpos trans já estão sendo perseguidos. Pode ser indígena, não indígena, já está sendo perseguido. Ainda mais por ser indígena, a gente pode até sofrer a questão da deslegitimação. Então, tipo assim, nossa, um indígena gay, um indígena trans, um indígena LGBT, como assim, né? Tipo assim, o que aconteceu? Então, acho que a gente já vai ter que passar por essa questão. E, às vezes, eu acho que eu até evito falar muito, assim, em ambientes que você já tá nichada, que você já tá sendo olhada, ainda você falar que é indígena, se expor ainda um pouco mais, se expor ainda mais sobre essa questão. Mas eu acho importante a gente ter orgulho de levar isso conosco, mesmo estando em corpos que já estão marginalizados. Eu acho que eu vejo na perspectiva do futuro a gente tendo mais visibilidade e tendo também uma resistência dupla, né? É uma resistência pra gente, pra esse planeta não queimar, e é uma resistência para os nossos corpos viverem nesse planeta que a gente não quer que queime, sabe? Então, assim, porque se esse planeta queimar, a nossa identidade também é queimada, né? E a nossa história é queimada, e tudo que a gente tem, todo o processo de resistência não valeu de nada. A gente tem que lutar por essa terra, e a gente tem que lutar por essa terra também no sentido do nosso corpo conseguir existir e resistir, daquela frase da Tommy Kwan, resistir, nesse lugar, sabe? Acho que é isso. A gente precisa também virar a lógica, começar a colocar as coisas numa lógica indígena. E a nossa lógica é uma lógica diferente, o nosso tempo é um tempo diferente, o nosso corpo é um corpo diferente. E a gente precisa colocar também essa questão, inclusive para as próprias outras trans, de entender que essas trans não indígenas precisam compreender o nosso tempo, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser e estar nos espaços, que não vai ser uma forma necessariamente binária, que não vai ser uma forma necessariamente voltada para o que foi construído no Ocidente. Porque o que a gente precisa fazer é descolonizar cada vez mais o nosso jeito de agir, né? E pensar somente nessa questão trans ou LGBT, sem pensar nas nossas performances. Por isso que eu gosto do termo performances de gênero não ocidentais, porque nós exercemos um corpo distinto. Portanto, os termos que eles criaram não se adequam 100% aos nossos corpos, né? São funcionamentos diferentes. Eu sou trans porque é a palavra mais próxima que eu posso falar em português. Só que na nossa linguagem tem o nosso jeito de falar como nós somos. Então, eu acho que é isso. É quando a gente começa a se respeitar. Agora, juntando tudo isso que você trouxe, a gente está indo para o nosso encerramento e considerações finais. Sim. Eu acho que a proposta desse podcast não é engessar ele e esgotar o podcast em si próprio. Sim. Até porque essa temática, como você mesmo colocou, está em construção diariamente, né? E é uma construção recente, digamos, porque justamente as instituições não dão abertura para esse tipo de debate.
pra esse tipo de certeza. temática. Uhum. Daí, com isso, assim, pensando nisso, eu queria que você fizesse suas considerações finais e fechamento desse podcast. Uhum. E também você trazer algum ponto que a gente não abordou nas perguntas, que você acha importante de abordar. Eu acho que nas minhas considerações, como considerações finais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre isso. Realmente é uma pauta que não se fala muito, que a gente, como a gente também foi criado por uma cultura militarista no Brasil, quando a gente fala da questão indígena, a gente fala muito do guerreiro, a guerreira, você é guerreiro, você é guerreira, você é guerreiro, você é guerreira, e a gente não fala sobre a gente sendo pessoas normais, sabe? Pessoas normais, que temos o direito de chorar, o direito de ser delicados também, o direito de ser delicada, o direito de ser mais, sabe? De uma mulher ser mais macro, de um homem ser mais afeminado. Mas quando a gente fala da pauta trans especificamente, a gente fala de um corpo que vai entrar em sofrimento se ele for colocado numa posição diferente da qual ele se identifica, que é a disforia, que é um problema que causa suicídio também, e nós somos a população que mais se suicida. Então eu acho que falar sobre disforia trans, disforia de gênero, é uma coisa importante nas nossas pautas, porque é a principal expressão do sofrimento, e por isso que a transgeneridade virou um CID, uma época, né, seria essa disforia de gênero especificamente, porque ela causa sofrimento mental a partir das imposições sociais de que falam que essa pessoa não tem adequação para o gênero que ela diz ser. Não tem adequação física, psicológica, em nada. Né? E essa disforia é uma questão de sofrimento. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, que ser trans também é falar sobre sofrimento, né? Sobre um sofrimento muito específico que pode ser acentuado quando você está em um contexto onde as pessoas não estão preparadas para entender o seu corpo, né? E esse sofrimento já ocorre em famílias que acolhem essa pessoa sem nenhum tipo de preconceito e conseguem lidar com esse corpo. Já sofre por ser trans. Agora, dentro dessa questão específica, são corpos que vão se acuando, sufocando e acabam morrendo sem voz. Eu acho que isso é extremamente importante de dizer, principalmente num país onde, nas taxas, eu posso trazer isso algum dia numa apresentação futura, que na questão do sofrimento e trans, das pessoas, e violência contra as pessoas trans no Brasil, isso é uma coisa extremamente importante de falar. Foi criado um quadro mundial por uma ONG que fala sobre violência contra as pessoas trans, e o Brasil é o único país que está preto nas cores, né, que as cores é de claro a escuro. É o único país que está preto sobre o transfeminicídio. Quer dizer, não é os países árabes, não são os países africanos, porque as pessoas às vezes acham que vai ser assim, né? Que são os países de cultura mais rígida, ou países que têm islamismo, ou o Islã de uma forma forte, de majoritariamente muçulmanos, ou países extremamente católicos, sei lá, o Vaticano. Não, é o Brasil que mais mata pessoas trans. E, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia trans e travesti. Então, quem tá matando essas pessoas? Quem gosta, quem assiste elas, quem consome esses corpos. Ou seja, os corpos são consumidos como forma de prazer e logo após são assassinados, sabe? Então isso é uma coisa interessante da gente falar, que é uma questão também emergente, porque os corpos trans também estão em genocídio. A gente fala muito sobre o genocídio indígena e a gente entende o quê? O genocídio é esse sistemático ataque contra a vida dessas pessoas de uma forma sistemática, estrutural, e a intenção é que esses corpos, esses grupos sejam eliminados. As pessoas trans e travestis é a mesma coisa. Esses corpos são atacados sistematicamente, historicamente, para serem eliminados, para pararem essa doença, sabe? Então, os corpos trans passam por genocídio e corpos trans indígenas passam por um genocídio dobrado, né? Um genocídio dobrado. Então, isso é uma coisa interessante da gente falar e da gente trabalhar. E por último, como consideração final, eu considero que o meu corpo, que o meu gênero, que o meu espírito, principalmente, ele é muito privilegiado por ter vindo assim. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter vindo assim, porque por muito tempo, na nossa cultura, antes do colonizador chegar, os nossos corpos eram vistos como corpos espirituais, que carregavam
habilidades espirituais que um corpo cis não carrega, porque ele carrega um espírito. O nosso corpo que carrega essa variedade espiritual, ele tem mais facilidade, sabe? Eu creio nisso eu creio que essa ancestralidade é para além só da nossa ancestralidade indígena, mas é um DNA espiritual que vem com o nosso espírito também. Isso foi estudado também com os parentes da América do Norte. Isso também tem em outras civilizações que não são do nosso continente, como as Hijra na Índia, que são corpos trans, que é considerado hoje o terceiro gênero na Índia, e são corpos que exercem poder espiritual também dentro da cultura religiosa do povo hindu. Então, assim, a gente também carrega a nossa espiritualidade forte, a gente também carrega o espírito das mulheres, sabe? O espírito das guerreiras, entendeu? E um corpo que exerce essa performance que não é ocidental, sabe? Eu acho que a gente precisa permitir que essas crianças indígenas sonhem, porque crianças trans existem, isso não é falado. Inclusive, o nosso país é o único país que tem registrado um caso de transfeminicídio com uma criança, eu acho que é de 12 anos, né, mais ou menos. Então, assim, não tem registro em outro país de criança dessa idade que morreu, que foi assassinada por ser trans. Então, existem crianças que são trans. E com certeza existem crianças indígenas que são trans também. Então, é permitir que essas pessoas sonhem, que essas pessoas vivam a sua juventude, porque é na juventude que é a principal momento da morte, tanto que as pessoas trans só chegam a 35 anos, né, a estatística fala, mas também que essas pessoas vivam a sua velhice. Porque hoje encontrar uma travesti mais velha é muito difícil. Eu convivo porque eu vivo num centro de referência LGBT, com muitas pessoas trans, e vejo as trans mais velhas, mas é uma minoria. Às vezes eu penso, será que eu vou chegar aos 35? E será que eu vou chegar à minha velhice? Será que eu vou ver os meus cabelos brancos? Porque o sonho, na perspectiva indígena, a nossa vontade é ser um ancestral, é ser um mais velho, é ter a figura de autoridade também exercida. Então, será que eu vou conseguir chegar nesse nível para as próximas que vão vir, guiar as próximas que são minhas descendentes, se eu for chegar nesse lugar? É uma reflexão. Eu acho que a gente precisa de mais espaço para falar, porque só quando as pessoas conseguirem nos ver é que elas vão entender a nossa importância. Enquanto a gente ficar na marginalidade, na ideia de que nós somos prostitutas, na ideia de que nós somos pessoas que não têm o direito de chegar nesse local, isso não vai mudar. Então eu tenho muito orgulho de saber que eu sou uma mulher trans indígena, sou advogada, não estou na prostituição, independente. E as que estão precisam estar lá, elas precisam ser tiradas desse lugar, sabe? Precisam de políticas para sair desse espaço, sabe? Mas a gente também precisa entender que os nossos corpos podem chegar em outros lugares sem exercer esses estereótipos. Então a gente precisa colocar isso. Por isso que eu digo permitir que as pessoas trans sonhem e cheguem nos espaços e consigam exercer suas profissões como qualquer pessoa. Nath, eu queria te agradecer muito por você trazer essa temática pra gente hoje. E agradecer muito pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho apresentações e estudos que eu faço sobre a questão da violência contra pessoas trans e travestis, que eu apresentei recentemente no Núcleo de Violência. Também sobre a questão da retificação de nome, eu também trabalho com essa parte, então me põe à disposição. Obrigada, Obrigado. gente. Muito obrigada. Gostou do podcast? Compartilhe com a sua rede. O Museu das Culturas Indígenas, instituição do Governo do Estado de São Paulo, administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Campo Otinário Instituto Maracá, desenvolve uma proposta inovadora de gestão compartilhada com protagonismo do Conselho Indígena Atamirim, composto por lideranças de diversos povos indígenas do estado de São Paulo. Ficha técnica, produção e edição Gabriele Pereira, vozes de Charles Pancararu, Chifu Puri, Samara Paramirim e Júlia Mainã, supervisão de comunicação Leandro Caraimiri.